Oi, gente! Hoje eu tô aqui então pra contar pra vocês como foi o processo do financiamento do apartamento. Já tem alguns dias que eu falei pra vocês que eu ia gravar. Pra quem tem interesse e não sabe como funciona, como eu não sabia, e eu tava devendo essa, então hoje eu vim aqui pra gravar, porque são vários passinhos, então a gente meio que enrola e hoje não, eu já fiz algumas anotações ali e vou passar pra vocês como foi o processo e o passo a passo que eu fiz. E eu vou falar rapidinho, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Foi no dia 1º de abril de 2020 que eu decidi financiar, comprar um apartamento. Né? Entre as outras propostas, né? Outras opções que eu tinha, a gente decidiu por financiamento. Então foi no dia 1º. Aí a gente começou a procurar apartamentos pela internet e verificamos que quanto mais perto do centro de Curitiba, ou era mais caro ou tinha menos quartos. E quanto mais longe, era mais barato e tinha mais quartos. No centro de Curitiba, curiosamente, tem alguns apartamentos baratos. Há quem diga porque não é bom morar no centro. Eu particularmente gosto. Mas me apresentaram várias desvantagens de morar no centro e tal. E como vocês já sabem, eu fiz uma negociação com o apartamento da minha irmã. Então, quem ia morar não ia ser eu. Então, a gente escolheu, não optou pelo centro. Mas enfim. Aí, do dia 1º que eu decidi financiar um apartamento até o dia 9, a gente ficou procurando apartamentos pela internet, evitando sair por causa da pandemia, né, visitar vários. Então a gente selecionou aqueles assim que tinha uma grande chance da gente gostar e a gente agendou a visita em um apartamento então no dia 9. Então dia 1º, dia 9 a gente procurou, dia 9 a gente agendou a visita nesse apartamento. Visitamos, marquei com a corretora que estava vendendo, a imobiliária, visitamos esse apartamento e nós gostamos desse apartamento. Isso dia 9 de abril. Aí, o que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez foi apresentar uma contraproposta. Então, quando você vê um apartamento de um certo valor, você pode apresentar uma contraproposta, o proprietário aceita ou não. A gente apresentou essa contraproposta e a gente recebeu, então, no dia seguinte, dia 10 de abril, a gente recebeu a resposta que a proprietária tinha quase aceitado. Ficou entre o valor que a gente ofereceu e o valor que era o apartamento, ficou meio a meio. Nós aceitamos, então, isso no dia 10 de abril. A primeira coisa então que a gente fez foi assinar uma proposta de compra. Então no dia 11 a imobiliária me encaminhou uma proposta que eu tinha que preencher, eu preenchi essa proposta de compra e encaminhei para eles dia 11 de abril. Quando foi dia 14 de abril, eles me solicitaram algumas documentações para dar início no processo. Uma coisa simples, eles solicitaram RG CPF, meu olerite, comprovante de endereço e meu imposto de renda. Encaminhei imposto de renda do ano passado, que era o que eu tinha entregue, desse ano ainda estava no prazo de entrega, mas eles disseram que a Caixa não aceitava, que tinha que ser o desse ano. Então eu preenchi o imposto de renda desse ano, até foi bom, né, porque fui uma das primeiras a preencher, eu sempre sou uma das últimas. Então preenchi o imposto de renda e encaminhei também para eles, isso no dia 14 de abril. Aí, dia 14 de abril, eles começaram, então, deram entrada nesse processo. Quando foi dia 20 de abril, aí foram os primeiros obstáculos para as coisas que a gente nem imagina. Então, para a entrada do apartamento, a gente deu um pouco em dinheiro e um pouco era do fundo de garantia. Eles já solicitaram a entrada, que seria em dinheiro, depósito. Então, foi feito o depósito, de acordo com nas contas que eles solicitaram, a gente fez o depósito da parte em dinheiro. E tinha que solicitar, no caso, a liberação do fundo de garantia. Mas, para isso, para você poder usar o teu fundo de garantia, você não pode ter imóvel no seu nome. E eu tinha imóvel no meu nome. De 2009, eu tinha um apartamento e eu acabei vendendo esse apartamento. Era pequeno para mim, eu acabei vendendo esse apartamento para minha prima. Foi quando eu fui morar em Colombo. E ela estava me pagando parcelado também. E assim, como Deus é muito bom, esse ano ela quitou o apartamento comigo e a gente já estava falando de fazer a transferência. Daí foi quando a imobiliária me ligou e falou, olha, você precisa transferir o apartamento que você tem no seu nome, você não pode ter imóvel no seu nome, senão não libera fundo de garantia. Então a gente começou o processo para fazer o registro de imóveis no nome dela. Aí a gente conversou com o cartório que estava vendo isso, foi quando o rapaz do cartório falou, olha, para dar entrada no registro a gente precisa das certidões negativas, várias certidões lá. Mas uma das certidões minha, uma certidão estadual, não estava dando negativa, estava dando positiva. E daí o meu pai, nem sei o que é isso que tá acontecendo, né? Enfim, aí eu descobri que eu tinha um carro no meu nome, que eu vendi também, a pessoa também estava pagando.
e eu ia fazer a transferência quando a pessoa quitasse. E pela segunda vez, Deus foi muito bom, a pessoa já tinha quitado o carro e a gente já estava em processo de transferência. Mas ela queria vender para uma outra pessoa, acertar primeiro para transferir direto para a terceira pessoa. E aí, então, e tinha alguns valores nesse carro que essa outra pessoa ia pagar, enfim, né? Mas a gente precisava quitar esses valores para poder sair a certidão negativa, para poder dar entrada na transferência do meu antigo apartamento, para então eu pegar a matrícula, né, no nome já da minha prima, que constava que não tinha nada no meu nome, para continuar o financiamento, a proposta de financiamento desse novo apartamento. Então fizemos isso, acertamos o carro, transferi o carro, aí a gente deu entrada no registro de imóveis, com as certidões já tudo ok, para o apartamento antigo passar para o nome da minha prima. Demorou 12 dias, o que era para demorar 30 dias, né? Demorou 12 dias e saiu o registro de imóveis, então pegamos a matrícula já no nome dela e daí eu levei para imobiliária. Então assim, no dia 20 de abril, né, eles solicitaram que eu resolvesse uma pendência que acabou virando duas, resolvi essas duas pendências e com o registro de imóveis demorando 12 dias, eu consegui a matrícula no dia 19 de maio. Então, do dia 20 de abril a 19 de maio, eu fiquei resolvendo essas pendências. No dia 19 mesmo, eu fui na imobiliária e já levei a matrícula para dar entrada, então, na solicitação do financiamento com a Caixa Econômica. Só um pouquinho que eu vou ver agora nas minhas anotações o que aconteceu depois. Ok, então assim, dia 19 eu levei a matrícula que constava que não tinha mais nada no meu nome lá para imobiliária, e nesse dia, então, a imobiliária solicitou que eu pagasse mais algumas taxas. A gente já tinha dado, então, a entrada da parte em dinheiro. Nesse dia eu ia pagar mais algumas taxas e solicitar o fundo de garantia que complementaria, então, a entrada. Que taxas que eu paguei? Eu paguei a taxa de vistoria do apartamento, que é onde eles avaliam se o valor que eles estão solicitando é o valor que vale o apartamento. Paguei também uma taxa para as certidões que a corretora, que a imobiliária precisaria tirar. E paguei também a taxa da vistoria. Não, a vistoria e as certidões. Foi isso que eu paguei, exato. Esses dois eu paguei no dia 19 de maio. E nesse dia eu assinei, então, a liberação do fundo de garantia, que eu dava permissão para solicitarem o fundo de garantia. A vistoria foi no dia 19 de maio que solicitei, até o dia 26 de maio a vistoria já tinha sido feita, já estava ok, eles já tinham também tirado as certidões, a gente só estava esperando então a vistoria para dar continuidade, e foi quando então eles solicitaram a liberação do fundo de garantia. Nesse dia 19 também eles fizeram a simulação, foi onde a gente escolheu a taxa de juro, que são várias, que eu não entendo disso, são várias taxas, eu avaliei cada uma o valor de prestação, a gente escolheu uma que não mudava de acordo com a inflação, por causa da pandemia, da crise, que provavelmente a gente vai passar, não quis arriscar, mas foi esse dia que a gente escolheu as taxas e fez uma simulação do financiamento. Então aí dia 26 a vistoria já estava ok, já tinham feito a vistoria, deu tudo ok também. Aí quando foi no dia 27 eles deram entrada então na Caixa com um pedido de financiamento para liberar o financiamento para mim. E solicitaram que eu fosse lá para assinar, então, que já tinham liberado o fundo de garantia. Então eu fui lá assinar a liberação do fundo de garantia. Eu na verdade recebi uma mensagem da Caixa nesse dia de manhã que meu fundo de garantia já tinha sido liberado, né? E já o saldo que ia ficar, enfim. E daí eles me ligaram para ir lá assinar, então, o contrato certinho da liberação e deram entrada, então, no pedido do financiamento. Isso foi dia 26, né? Dia 26, dia 27 deram entrada no pedido de financiamento. No dia 3 de junho, alguns dias depois, já veio a resposta da Caixa Econômica que o financiamento já tinha sido aprovado. Então, dia 3 o financiamento foi aprovado e eu precisava ir lá na imobiliária assinar o contrato de financiamento. Isso era dia 3 e devido à pandemia e a várias questões, a gente agendou então para eu assinar no dia 9. Aí no dia 9 de junho, dia 3 eles falaram que a Caixa aprovou, dia 9 eu fui assinar o contrato que saiu com a data do dia 10, porque no dia 10 que ia para a Caixa com a minha assinatura para que viessem as outras assinaturas. Então o contrato saiu do dia 10, o financiamento aprovado. Aí então foi quando eu perguntei para eles, tudo bem, paguei as taxas. Aí nesse dia 9 eu paguei mais algumas coisas
que eu vou ver aqui pra contar pra vocês. Ok, já vi aqui, então assim, nesse dia 9, quando liberou o fundo de garantia que eu fui lá assinar o contrato, eu paguei as outras taxas que eu precisava pagar ainda. Então, eu vou olhar aqui, eu paguei nesse dia a taxa de administração da imobiliária, que estava fazendo a negociação para mim, paguei a taxa vista, que fala a taxa vista, que é da Caixa Econômica, essa taxa, paguei o seguro, que também está incluso, e eu não precisei, normalmente tem o ITBI também, que eu não precisei pagar, no caso do ITBI, porque eu sou funcionária pública. Tem algo, eu não entendo dessa parte, mas essa é uma taxa que eu não precisei pagar. Aí, nesse dia, eu perguntei quando que eu podia pegar a chave do apartamento, pra gente já fazer mudança e tal. Então, foi quando eles me disseram assim que a chave só seria entregue depois do registro no cartório de imóveis, né? O registro de imóveis. E aí eu tinha que pagar a taxa do registro de imóveis também. E daí eu negociei então com a imobiliária de depositar essa taxa do registro de imóveis para eles, porque assim que o contrato fosse para a Caixa, fosse tudo assinado certinho, eles já pudessem encaminhar para o registro de imóveis, e aí é certo que sai a matrícula. Eu negociei então de deixar esse valor depositado com a imobiliária já, para que eles pagassem no momento certo, e aí tendo todas as taxas pagas, toda a da minha parte paga, se eu podia então pegar a chave, e daí o gerente lá da imobiliária falou para mim que eu podia pegar a chave, então se eu deixasse esse valor já depositado na conta deles. Então a gente pagou, deixou tudo certo e daí era só esperar a chave. Mas a chave estava com o corretor da proprietária. Nesse dia que eu descobri que tinha dois. O corretor da proprietária do imóvel e o que estava vendendo também. Mas enfim, estava com ele e ele ia também ter que levar o contrato para proprietária assinar. Quando ele voltasse com o contrato assinado pela proprietária, ele trazia a chave. Aí passou dia 9, dia 10, dia 11 era feriado, dia 12, e eu mandando mensagenzinhas ali. E aí na quarta-feira, dia 17 de junho, então a gente conseguiu, o rapaz trouxe a chave pra gente e a gente já pôde entrar então definitivo no apartamento. Então esse foi todo o processo e agora eles deram entrada no registro de imóveis e já tá para sair então a matrícula do imóvel, se eu não me engano com que é alienado à Caixa, porque é um financiamento com a Caixa. Já tá para sair então a matrícula já do imóvel lá, no caso, no meu nome. Então foi todo esse processo, gente. Agora, um resumo, né? Porque eu falei bastante só para vocês entenderem. Um resumo bem rápido. Dia 1º eu decidi, dia 1º de abril eu decidi fazer financiamento. Dia 9 a gente fez a visita. Dia 11 eles solicitaram a proposta de compra. Dia 14 solicitaram algumas documentações. Dia 20 eles me disseram que eu tinha que tirar outro imóvel do meu nome, o que eu demorei um mês para resolver. Quem não tem imóvel no nome, esse um mês já já adianta, mas eu demorei um mês então para resolver aquelas duas questões de pendências que eu tinha. Dia 19 de maio, então estava tudo resolvido e foi quando eu paguei algumas taxas e levei a documentação que eu tinha encaminhado por WhatsApp, levei impressa. E escolhemos a taxa de financiamento e solicitamos a liberação do fundo de garantia, isso no dia 19. Dia 27, então já estava, o fundo de garantia já estava liberado, a vistoria já tinha sido feita, e então eu fui lá e assinei a liberação do fundo de garantia e eles deram a entrada então na Caixa Econômica no financiamento, que foi aprovado no dia 3 de junho. Dia 9 que eu assinei, por conta da pandemia, podia ser dia 4, né? Enfim, dia 9 que eu assinei e dia 17, então, foi que eu peguei a chave. Então, o processo, eu pensei em comprar apartamento dia 1º de maio, mas o processo começou dia 1º de abril. O processo começou dia 9 de abril e se encerrou dia 17 de junho. Então, 9 de abril, 9 de maio, 9 de junho, demorou 2 meses e meio. Mas levando em consideração que quem não teria um imóvel para transferir como eu tive, ia demorar 1 mês e meio para ser liberado. Eles falam normalmente uns 3 meses, mas eu digo para mim, eu achei que foi bem rápido e foi esse o passo a passo. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês ou esclarecido algumas coisas. Se alguém quiser saber mais detalhes, pode me perguntar, deixa no comentário que eu respondo. Espero ter ajudado vocês.
eu acho que realmente eu não pensava em financiar uma casa, porque eu pensava, nossa, deve ser muito difícil, muito burocrático, um monte de coisas, e que sinceramente no processo eu vi que não é tão complicado assim, isso que o meu ainda teve umas pendências para resolver, então assim, eu acho que vale a pena tentar. O sonho da casa própria é o sonho de muita gente, podemos dizer que é o sonho de todo mundo ter o seu cantinho, e de repente é uma boa tentar, que talvez saia mais fácil, menos burocrático do que às vezes a gente imagina, né? Às vezes a gente imagina, sempre quando a gente imagina, né? Na verdade, normalmente a gente imagina coisa sempre mais difícil do que ela é, e daí quando você vai realmente fazer, você percebe que não era tanto. Então eu espero que tenha ajudado vocês, contei a minha história para vocês, e vocês que assistiram até o final, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem o seu like, logo logo eu vou ter um outro vídeo. Eu fiz um teste do psicotécnico e eu vou contar pra vocês como que foi também. Mas eu peço pra vocês aí que se inscrevam no meu canal, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.